presidente da França, Emmanuel Macron, cobrou nessa quinta-feira, sim, uma posição mais clara do governo Lula sobre a guerra na Ucrânia e destacou que apenas a Rússia violou a Carta da ONU. A declaração foi dada durante a entrevista coletiva ao lado de Lula em Paris. Vamos acompanhar o vídeo que começa com Lula repetindo o discurso de que a paz na Ucrânia depende dos dois países. E aí depois o Macron faz o comentário sobre a agressão russa. Lula, porta-voz de Putin, que abraça o ditador várias vezes, como a gente mostrou em vídeo, mereceu essa invertida. Pode soltar. Eu discuti muito com o Xi Jinping e nos colocamos à disposição. Quando os dois quiserem negociar a paz, sabe, nós estaremos dispostos a dar nossa contribuição. Mas são os dois que têm que decidir. Lamentavelmente, a ONU está enfraquecida politicamente e a ONU tem pouco poder de dar opinião sobre a guerra, não apenas essa, mas qualquer outra guerra que aconteça no mundo. E é lamentável, é por isso que o Brasil tem brigado há muitos anos para o fortalecimento da representação do Conselho de Segurança da ONU. Écoutez, sur ce sujet, je pense que les idées simples sont les meilleures. Sobre este assunto, eu acho que a melhor orientação são as ideias simples. Há um agressor, a Rússia, um agredido, a Ucrânia. Todos queremos a paz, mas os dois não podem ser tratados em pé de igualdade. Segunda coisa, segundo os fatos, a proposta dos Estados Unidos de um cessar-fogo foi aceita pelo presidente Zelensky em março em Jeddah. Ela continua a ser recusada pelo presidente Putin. Ele iniciou a guerra e ele não quer um cessar-fogo. Terceira coisa, sim, o Brasil tem um papel muito importante a desempenhar. A iniciativa com a China é importante. O presidente acaba de fazer uma defesa do multilateralismo e isso é uma defesa da Carta das Nações Unidas. E queremos que que haja uma defesa da paz, respeitando a Carta das Nações Unidas, respeitando a integridade de um Estado. Ela aconteceu, essa violação da integridade foi causada pela Rússia e não pela Ucrânia. Então, não podemos nos enganar. Um país violou a Carta das Nações Unidas, infelizmente ele é membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas e ele recusa a paz. Embora nós tenhamos conseguido conjuntamente, tenhamos conseguido convencer o presidente Zelensky a aceitar essa proposta de cessar-fogo. Vamos continuar a discutir disso com o presidente Lula. Há 10 dias eu discuti longamente com o presidente Xi Jinping para convencê-lo a reiniciar as discussões diplomáticas para convencer o Putin, mas americanos, brasileiros, chineses, indianos, devemos todos fazer pressão sobre a Rússia para que ela ponha um termo a esta guerra, a este conflito, que possa ser negociada uma paz robusta e que a guerra não possa voltar. Olha, a gente já fez críticas ao Emmanuel Macron, agora, nesse episódio, ele é o adulto na sala, reagindo a um adolescente negacionista, aloprado, que nega a realidade. E ele começa ali de uma maneira que é humilhante mesmo para o Lula, para o Brasil, para nossa representatividade. Ele fala, olha, eu acredito nas coisas simples, né? Há um invasor, que é o Putin, que é a Rússia, e tal, enfim, dando a entender que a Ucrânia é a vítima, e o Putin, a Rússia, se recusou a aceitar o cessar-fogo. E o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, todos os dias, o Zelensky faz post todo dia no X. Ele posta vídeo, ele faz texto, ele mostra ali com quem que ele se reuniu, os presidentes de outros países, os telefonemas que foram dados e tal, e toda hora mostrando que a Ucrânia está interessada no cessar-fogo, está aberta ao cessar-fogo e que tem, em cada etapa, né, porque já houve várias recusas, há uma proposta específica de cessar-fogo, que tem aí uma condução dos Estados Unidos, como citou o Macron, e que está na mesa. Então o Lula vai lá para mentir deliberadamente, para acobertar a responsabilidade de um aliado dele, porque o Lula age por interesse próprio. Ele não age por princípio, ele não tem nenhum qualquer compromisso com a verdade. O compromisso é com o interesse dele, do governo dele, do partido dele. Esse é o compromisso. Então o Putin é um aliado, ou é alguém que fornece adubo lá,
para o agronegócio brasileiro, e o governo não está afim de fazer qualquer esforço para reduzir essa dependência, buscar uma outra fonte, ou é um parceiro político que pode fornecer algum tipo de vantagem aqui para o governo brasileiro, ou até para o Lula no debate público, nas redes sociais, enfim, ele está preocupado com os interesses dele. Então ele é disposto a negar simplesmente a realidade, a traçar uma equivalência perversa entre a vítima e o agressor, e cobrar da vítima essa abertura para o diálogo que ela sempre teve contra aquele que causou a guerra. Então, mais um vexame internacional do Lula. Eu vou começar essa rodada pelo Ricardo Kertzmann. Diga, Ricardo. Se o Lula tivesse autocrítica, uma autocrítica sincera, ou se ele tivesse vergonha sobre coisas que ele fala, sobre atos, ele iria ficar uma semana sem dormir depois do que o Macron falou. Mas o Lula não tem nem autocrítica, nem sente vergonha do que fala e acaba fazendo. Felipe, nessa mesma fala, nesse mesmo evento, o presidente Lula ele foi capaz de dizer, né, que a guerra não interessa aos ucranianos. Dá vontade de falar assim, jura? Que coisa, a gente não sabia, né? A gente achava que os ucranianos que estão invadidos e sendo assassinados adorassem a guerra. Como se restasse aos ucranianos algo a fazer, né, se não lutar em defesa das suas vidas e do seu território. Mas pior ainda, foi quando em um outro momento, ele foi e disse o seguinte, logo daquele jeito dele, né? Semana passada, quando começou a se falar em paz, né, eu fiquei sabendo que a Ucrânia foi lá e atacou um aeroporto na Rússia, condenando veladamente um contra-ataque da Ucrânia. Esse ataque foi só uma das etapas dessa guerra. Toda vez que a Rússia vai lá e faz o que faz, bombardeia e mata civis ucranianos, o presidente se cala. É a mesma coisa que ele faz em relação a Israel. Né? Aí, quando a Ucrânia, num ataque cirúrgico contra aviões militares, sem ferir, sem matar, muito menos, qualquer militar russo ou mesmo cidadão civil russo, aí o presidente Lula vai e condena, porque justamente quando se falava em paz, a Ucrânia ataca o aeroporto. É ultrajante isso. É ultrajante, é perverso, é você cobrar da vítima que simplesmente morra, que ela simplesmente aceite ser bombardeada sem qualquer tipo de autodefesa, sem qualquer tipo de reação. É esse papel que cabe à Ucrânia, esse papel que cabe a Israel na retórica do Lula. E não é só, né, que eram aviões militares, eram infraestruturas militares, eram equipamentos usados diariamente para atacar a Ucrânia. Então, assim, a Ucrânia ela não foi lá atacar a Rússia numa vingancinha pessoal, bombardeou uma cidade e matou mulheres e criancinhas para se vingar contra determinados ataques e que não estariam mais acontecendo, etc. Não, ela foi neutralizar as armas que estão sendo usadas para matar os ucranianos. E o Lula está repudiando isso. O Lula está manifestando, enfim, o seu repúdio a respeito da conduta de defesa de um país invadido e massacrado. Quer dizer, repito, essa palavra que eu uso desde o começo, desde a primeira declaração que ele deu para a revista Time, em maio de 2022, a respeito dessa guerra. É uma conduta e uma retórica perversas. Duda Teixeira. Exato. Os drones ucranianos destruíram bombardeiros, né, que eram usados para lançar mísseis de cruzeiro contra a Ucrânia. E essa frase do Macron, ela escancara essa hipocrisia do Lula, né? Porque o Lula ele diz, olha, a ONU é importante, a gente tem que valorizar a ONU, a gente tem que valorizar o multilateralismo, né? O multilateralismo basicamente são essas discussões na ONU, né? Ou na OMC. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente vê ele fazendo essa diplomacia presidencial, né? Em que ele, o Celso Amorim e a Janja estão o tempo inteiro fazendo gestos de apoio ao Putin, né? A ponto de ir lá pessoalmente na parada do Dia da Vitória, no dia de 8 de maio, um desfile militar onde desfilaram os drones russos. O Lula ele tem duas caras, né? De um lado ele vai lá e apoia a ONU, o multilateralismo, mas de outro lado ele vai lá e aplaude e apoia o Vladimir Putin na invasão da Ucrânia. E queria só também frisar, essa declaração do Macron é interessante porque o Macron,
além de sensato, fiel aos fatos, responsável, né? Ele também defende os interesses da França. A França está ali na Europa e está preocupada, porque Claro. a Rússia não deu nenhuma demonstração de que pretende parar na Ucrânia. A França recebe refugiado ucraniano. A confusão que essa guerra criou na economia do mundo inteiro afeta a economia francesa, ajuda a inflação, né? Deixa de importar grãos da Ucrânia. Então tem muita repercussão. E o Macron defende o interesse da França. Agora, o Lula defende o interesse do Brasil? Acho que não, né? Porque está muito mais interessado em viajar e fazer essas alianças com líderes autoritários do que, de fato, os interesses aqui do Brasil.